Olá, caros alunos e professores. Aqui é Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo eu vou comentar as atividades propostas no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado para a terceira semana do 7º ano do Ensino Fundamental. Pessoal, se inscrevam no meu canal, ative o sininho da notificação, deixe sua curtida e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal e também me dá motivação para continuar produzindo conteúdos como esse para vocês. Vou pedir também para você compartilhar esse vídeo para seus colegas, para que possamos levar essas informações ao máximo de estudantes em Minas Gerais. E assim, eles conseguirão entregar as atividades para seus professores e garantirão a sua aprovação. Depois de você ter lido o conteúdo do PET, ter assistido às aulas apresentadas no programa Se Ligue na Educação e também ter visto meu vídeo em que eu explico o conteúdo dessa semana, é a hora então de você testar os seus conhecimentos. E só lembrando que pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que você possa realizar com sucesso essas atividades. Atividade 1. É comum existir uma proporção de mulheres maior do que a dos homens na população total de um país. Quais são os fatores que auxiliam na composição desses dados? Por que as mulheres normalmente vivem mais do que os homens? Bem, gente, essa desigualdade quantitativa entre os gêneros ocorre principalmente em virtude da maior expectativa de vida feminina, e uma maior mortalidade dos jovens do sexo masculino. De acordo com o IBGE, as mulheres vivem mais do que os homens, 7 anos a mais do que os homens no país. Além disso, na expectativa de vida das mulheres, ela chega a ser superior a 78 anos, enquanto a expectativa da população masculina é um pouco mais de 71 anos. Isso ocorre, gente, porque as mulheres, na maioria das vezes, possuem hábitos mais saudáveis do que os homens e procuram também tratamentos médicos com maior frequência e permite, então, identificar e tratar possíveis doenças de forma mais precoce. Um outro fator também importante é o aumento da criminalidade no Brasil, que tem sido responsável pela redução da população masculina, principalmente dos jovens, com idade entre 18 e 29 anos. De acordo com um relatório da ONU, em 2012 o Brasil registrou cerca de mais de 50 mil assassinatos, dos quais 90% das vítimas eram do sexo masculino. Fato que contribui então para o desequilíbrio do número de homens e mulheres no país. Atividade 2. O que os números da tabela Brasil, participação das mulheres na força de trabalho, revelam sobre a participação da mulher no mercado de trabalho no período de 1940 até 2010 e sobre a participação dos homens? Bom, para a gente entender essa questão, nós precisamos de voltar nessa tabela aqui, lá na matéria, para a gente entender do período de 1940 até 2010 da participação da mulher no mercado de trabalho. Então vamos voltar lá na tabela para a gente entender como que funcionou naquela época. Nós temos aqui, de 1940 até 2010, a população feminina teve um aumento da participação no mercado de trabalho, saindo de 19%, atingindo um número maior de 43%, enquanto a população masculina ela diminuiu a sua participação de 81%, caindo para um pouco mais de 56%. Nesse sentido, nós podemos responder que os números revelam que, com o passar do tempo, as mulheres foram conquistando espaço no mercado de trabalho, que atualmente, em grande parte das famílias brasileiras, a mulher e o homem são responsáveis pela renda familiar. E, em outros casos, as mulheres encabeçam o sustento da família. Questão 3. De acordo com o último recenseamento demográfico do Brasil, as mulheres têm idade de escolaridade, porém, em média, seus salários são menores do que os dos homens. Por que ainda hoje existe essa diferença? Em sua família ou no lugar onde você vive, ocorrem tais desigualdades? Comente como se manifestam. Bom, a questão tem duas perguntas. Primeiro, por que ainda hoje existe essa diferença? E, de forma pessoal, você vai responder se na sua família onde você vive
tem essa desigualdade salarial? Bom, nós observamos que, mesmo trabalhando mais horas, a mulher segue ganhando menos, né? Apesar da diferença entre os homens e as mulheres terem diminuído nos últimos anos, em 2016 elas ainda recebiam o equivalente a 76% do rendimento dos homens. Portanto, as mulheres ganham menos do que os homens. E uma combinação de fatores pode explicar essa diferença. Por exemplo, 39% dos cargos gerenciais eram ocupados por mulheres, né? Outros aspectos, como a segregação ocupacional, a discriminação salarial das mulheres no mercado de trabalho, também pode contribuir para a diferença de rendimentos, né? E essa segunda parte da pergunta aqui é de cunho pessoal. Você vai explicar se onde você vive tem essa diferença salarial, né, entre o homem e a mulher. Se existe, você coloca que sim, explica, comenta. Se não, coloca que não existe e também faça um pequeno comentário explicando então como se manifesta essa situação onde você reside. Atividade 4. Você sabe o que é misoginia? Leia o texto, observe a charge e responda. Bem, a misoginia é um sentimento de aversão patológico pelo sexo feminino, que se traduz em uma prática comportamental machista, cujas opiniões e atitudes visam o estabelecimento e a manutenção das desigualdades e da hierarquia entre os gêneros, corroborando a crença da superioridade do poder e da figura masculina pregada pelo machismo. E que nós temos uma charge, onde a menina conversando com o menino diz o seguinte: Denis, você é um cara machista? Claro que não, Lilica. Você sabe que sou super moderno. E que pergunta? Tinha que ser pergunta de mulher. Relacionando então o texto com essa charge, vamos entender um pouco mais sobre a situação e responder às questões que se pedem. Dos cargos administrativos ou executivos, diretores, gerentes, presidentes de empresa, que geralmente são bem mais remunerados, as mulheres ocupam apenas 20% do total. Com essa informação e com a leitura e interpretação do texto e da charge, qual a sua opinião sobre o que foi estudado nessa semana? Você concorda que o feminismo não é uma tentativa de superioridade e sim de igualdade entre os gêneros? Anote suas conclusões. Bom, gente, perguntou a sua opinião, portanto, é uma resposta de cunho pessoal. E como sugestão, você pode responder que o machismo ainda existe na sociedade atual e a misoginia está presente entre as relações de gênero. É uma prática que fere os direitos das mulheres e contribui muito para o preconceito. Por outro lado, o feminismo pode ser uma tentativa de superioridade e pode gerar também uma desigualdade, assim como existe no machismo, sendo que as ações contra o machismo não deverá ser combatida com a prática do feminismo. Atividade 5. Faça uma charge ou uma história em quadrinhos que mostre a igualdade entre os gêneros e todas as possibilidades que a mulher pode ter no mercado de trabalho e na vida. Bom, gente, mais uma questão de cunho pessoal. Você então vai fazer um desenho, uma imagem ou uma história em quadrinho, quem sabe até uma charge, explicitando então essa situação da igualdade entre os gêneros, né, e as possibilidades que a mulher tem de se encarar no mercado de trabalho. Então, como sugestão, procure representar a igualdade entre o homem e a mulher, com uma imagem representando uma boa ação. Por exemplo, a prática da gentileza. Caros alunos e professores, esse foi o vídeo explicativo das atividades propostas no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado para a terceira semana do 6º ano do Ensino Fundamental. Meu agradecimento por ter curtido e compartilhado esse vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado. Do 7º ano do Ensino Fundamental. Meu agradecimento por ter curtido e compartilhado esse vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.